E o que é o gatilho da história? É o gatilho que eu utilizo de técnicas de persuasão para contar narrativas, histórias envolventes que engajem e se conectem com o público. Um servidor público, ele entrou no escritório e aí ele pagou uma consultoria. Ele estava extremamente preocupado com o seu cargo público, a possibilidade real dele ser excluído. E aí ele disse: eu acessei um conteúdo impróprio lá no computador e eu estou respondendo a um processo, eu vou ser excluído. E quando ele me contou isso, e o desespero dele, aí eu me lembrei de uma história. E eu falei para ele assim: o senhor me permite contar uma história? Aí ele, com certeza bem educado, o cliente, e eu disse: era o ano de 2006, chegou um servidor policial, uma situação semelhante a essa que o senhor está me contando, e ele acessou um conteúdo no site do Tribunal de Justiça. E esse conteúdo lá foi detectado que era um conteúdo pornográfico. E aí foi para o Tribunal de Justiça, tem um delegado, eu nem sabia que tinha um delegado lá no Tribunal de Justiça. Tem um delegado lá à disposição, o delegado fez toda a ouvida, foi aquele maior atrapalho na vida desse cliente. E ele chegava, toda vez que ele ia lá no escritório, ele chorava, e ele entregava a ação na minha mão como se eu fosse o salvador, Porque na concepção dele, ele já estava excluído. Porque na polícia, quem acessa esse determinado conteúdo, fere o pundonor público, e é excluído. A realidade é essa. Mas, naquele momento, eu vi algumas soluções para o caso dele. E eu fui lá, falei na corregedoria, eu disse: o computador do Tribunal de Justiça, ele tem um acesso limitado para você acessar conteúdos externos. Nem se você quiser, você acessa o conteúdo pornográfico, porque o computador bloqueia. Por que eu sei isso? Porque eu trabalhei no Tribunal de Justiça. Fui estagiário por 1 ano e meio na vara criminal, na realidade por 2 anos. E você não consegue acessar. Isso aí, como advogado, eu vou logo dizer, isso aí quem foi o vírus, foi o malware, foi alguma coisa, não foi ele. Aí ninguém me escutou. Aí ok. Eu falei para ele: a solução é contratar um perito. A gente contratou um perito. E o perito fez tudo o que eu disse. Todas as possibilidades, ele elencou mais de 10 possibilidades de ter acessado o computador. Não era aquele senhor, servidor público, já idoso praticamente, que não sabe acessar. Jamais ele ia violar. E aí o que foi que aconteceu? Tiveram que absolver. E aí eu contei algo semelhante a isso ao cliente. E eu disse: você pode entregar, esse caso é complicado, mas esse caso você tem que entregar na mão de quem sabe, de quem já resolveu, de quem já tem autoridade nesse assunto. E isso, para fazer tudo isso, eu usei o gatilho da história. E o que é o gatilho da história? É o gatilho que eu utilizo de técnicas de persuasão para contar narrativas, histórias envolventes que engajem e se conectem com o público. Está curtindo o vídeo? Inscreva-se no canal e aproveite os próximos conteúdos. Deixe seu like e comente. Sua participação ela é essencial. Agora vamos voltar para o vídeo. Histórias bem contadas, a habilidade de contar boas histórias, ela vai fazer com que você se conecte e você aprofunde o relacionamento com uma outra pessoa. Por quê? Porque a história,
você conta os personagens, a situação, tudo isso aí vai ser impactante na vida daquela pessoa. O cérebro, ele está propenso, ele aceita melhor narrativas, ele memoriza histórias e ele quer resolver a situação ali que você começou na história. Quem utilizou muito histórias foi Jesus. Jesus, ele falava, o pessoal não entendia, aí ele contava histórias. Quando ele contava histórias, o pessoal entendia, né? A história fica mais fácil você entender. Além disso, quando você conta história, você personaliza, você usa outro gatilho que é da especificidade, você deixa mais específico. Você quer ser um advogado que fecha muito contrato? Você quer ser um consultor que fecha muito contrato? Você tem que aprender a contar história. Você tem que contar história. Como é que eu vou aplicar esse gatilho de história na advocacia? Eu tenho que aprender, você tem que aprender a contar história que conecte com o nosso público-alvo, com a nossa persona, com aquela pessoa que está ali do outro lado. Na advocacia, a gente tem algumas restrições, como eu falei anteriormente, o provimento 205 de 2021, que ele tem algumas proibições quanto ao marketing de casos, por exemplo. Mas se você souber contar a história, aí como você vai aplicar no marketing? Se você souber contar histórias que sejam informativas, aí eu falo do marketing, você sabe contar histórias informativas, que você dispensa aos pontos que é proibido ali no AB, mercantilização, captação de cliente e oferecimento de serviço, aí você vai contar histórias reais para os clientes, até por meio do marketing, que vai se conectar com eles, que vai aprofundar e você vai fechar contratos de advocacia. Agora você não vai poder dar o call action com captação, com oferecimento de serviço. Como é que você dá o call action? Este vídeo é um trecho do curso Gatilho Mental, a máquina oculta de fechamento de contrato. E nesse curso eu vou te ajudar como você pode utilizar de 15 gatilhos mentais para você aumentar a sua prospecção de clientes por meio do marketing jurídico, bem como aumentar a sua taxa de fechamento de contratos por meio de estratégias comerciais. Realmente esse curso ele está incrível, porque além de tudo isso eu vou dar um módulo extra de como você vai usar eticamente os gatilhos mentais sem violar nenhum dos princípios da advocacia. Além disso, um módulo adicional, como você vai poder utilizar da inteligência artificial com o gatilho mental para você alavancar ainda a sua operação. Então, chegou o momento de você mudar a sua carreira na advocacia. E clique nesse link abaixo que eu vou disponibilizar para você aprender como essa nova abordagem você vai poder aumentar a sua captação e fechamento de contratos na sua advocacia e obter o sucesso que você merece. Ok? Te aguardo no curso.